Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado. Por meio dele, o Senhor dera vitória a Arã, mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Amém? Então, Naamã era um general do exército do rei Arã, que era o rei da Síria na época, né? Um cargo de general é o cargo mais alto dentro do exército, né? Quando você entra na área militar, os cargos são tenente, capitão, major, tenente, coronel, né? Mas nem todo mundo vai virar general. Muitos vão aposentar como coronel e não vão a general. Então, quando você era, no caso aqui, o general, você era o homem mais importante de todo o exército. Do todo o exército, toda a autoridade, toda a frente de batalha passava e era determinado por esse homem. E a Bíblia fala que esse homem tinha lepra, né? Eu não sei quantos irmãos já teve cara a cara com a lepra. Não sei quantos já tiveram essa oportunidade na vida, né? Nós vivemos num país ainda que as pessoas são tão leigas, que uma vez eu estava atendendo uma mulher numa perícia e a mulher falou para mim assim, eu perguntei para ela, a senhora está tratando? Ela falou assim, quando eu lembro eu tomo o remédio. Quando eu lembro eu tomo um remédio. Eu falei, quanto tempo você já está tratando? Já tem 4 anos. Sendo que o tratamento da lepra costuma ser mais ou menos 1 ano e meio, no máximo. E já está curado hoje em dia. Aí eu falei para ela, a senhora tem noção da doença que a senhora tem? Aí ela falou para mim assim, não, eu não sei que doença é essa. Então o médico tinha diagnosticado ela, nunca tinha conversado com ela sobre essa doença. Até hoje essa doença causa estigma, causa medo, causa vergonha. As pessoas geralmente, quando têm lepra e conhecem sobre a doença, elas costumam até hoje usar roupas de manga longa, para que as pessoas não possam ver as sequelas nem as marcas que a lepra deixou no corpo delas. Eu tenho quase 15 anos que eu sou médico. Primeira vez que eu topei com alguém que tinha lepra e que não tinha problema com isso, foi na última perícia que eu fiz no interior do Pará, uma ilha que chama Breves. E eu topei com uma menininha de 13 anos. E essa menininha, ela tinha lepra e apesar da pouca idade, ela tinha consciência do que era a lepra dela, né? E a lepra dela ainda estava numa fase aguda, ainda estava mostrando as lesões, mostrando as marcas, ainda tinha tecido inflamado. E ela falou para mim assim, doutor, tem dia que eu choro muito de dor, porque a lepra, ela causa dor, ela causa atrofia, ela causa vergonha, o corpo dela era todo manchado, porque o tipo de lepra que ela tinha é o pior tipo de lepra que existia, que é a lepra virchoviana, né? É a lepra que a Bíblia fala literalmente que cai os pedaços, se você não tratar. Então o membro cai, o membro se deforma. E como ela tinha 13 anos, mesmo ela tratando, ela já tinha deformidade nas mãos e nos pés. Mas eu nunca conheci alguém que tivesse tanta alegria. Eu até fiz um videozinho no meu Instagram falando sobre ela, porque ela tinha uma fé muito grande que ela ia ser curada, mesmo estando com aquela doença tão grave. E é grave nos nossos dias, né? Assusta nos nossos dias, né? E para quem não sabe, a lepra, ela não é transmitida por contato, ela é transmitida via aérea, tá? Ela é prima do bacilo da tuberculose, prima primeira ali, os dois são muito próximos, tanto é que por imunidade, você que toma vacina de tuberculose, você fica vacinado contra a lepra. Só que a lepra ela tem um ditado, não faz quem quer, faz quem pode.
Então isso é a explicação por que nos leprosários as freiras cuidavam dos leprosos e nunca pegava lepra, e outras morriam antes dos pacientes que elas cuidavam. Então a pessoa tem que ter uma suscetibilidade para poder pegar a lepra. E esse general, ele tinha essa doença. E ele escondia essa doença. Porque era uma doença que causava vergonha, que causava uma certa humilhação. O leproso, há não muito tempo, né, a história mostra aí para nós vivemos essa época. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me levava para entregar um lanche num lugar lá em Goiânia que chamava Colônia Santa Marta, que era o lugar onde que os leprosos ficavam, era um leprosário. Por quê? Porque como não tinha cura, então, no passado, eles expulsavam os leprosos da cidade, eles ficavam fora da cidade, eles não podiam ter contato com ninguém, e vocês lembram, eles ainda andavam com sininho, né? Balançando, por quê? Gritando que eles eram leprosos para as pessoas não se aproximarem dele. Então, o nível de humilhação era muito grande. E esse general, que era um homem sério, um homem de poder, passava por esse nível de humilhação. Para não passar por isso, ele escondia a doença dele. E aí, um certo dia, a mulher dele tinha uma serva, que numa das batalhas com Israel, em Samaria, essa criança, a Bíblia fala que era uma criança, foi levada para servir a esposa desse general. E essa serva, como era de dentro de casa, ela sabia o que esse general tinha, sabia que ele era adoecido, que ele tinha lepra. E ela falou, olha, existe um homem na minha cidade, que ele é um homem de Deus. E eu tenho certeza que se o meu Senhor for lá, Deus pode curar ele através desse homem. Esse homem vai curar ele. Então, a esposa de Naamã fala isso para ele. E aí, o que acontece? Ele vai até o rei e fala para o rei, olha, me dá uma carta para me apresentar para o rei de Israel e falar para o rei de Israel, eu não estou indo para guerrear, porque até o rei de Israel tinha medo dele nessa época. Eu estou indo para ser curado, porque existe alguém aí que pode me curar. E como todos os irmãos sabem, naquela época a lepra era totalmente incurável, né? Não existia tratamento, só existia isolar a pessoa e passar por toda essa humilhação que eu já descrevi aqui rapidamente. E aí o que Deus fez, né? Deus permite que Naamã, ao tomar essa decisão, já comece a passar por um processo de cura. Porque não é fácil se humilhar. Não é fácil a gente estar sobre, às vezes, os olhares das pessoas que podem julgar a gente. Então, uma das coisas que eu vejo nesse homem, que ele era poderoso, que ele era general, ele devia ter várias medalhas, várias condecorações, não era alguém que conhecia ele, toda a Síria conhecia ele. Os países vizinhos tinham medo dele, tinham tanto medo, que quando ele chegou em Israel e entregou a carta para o rei, que o rei leu a carta, o rei falou assim, por acaso eu sou Deus para poder curar esse homem? E o rei fez o quê? A Síria está querendo arrumar um problema comigo para eu falar que eu não posso curar esse cara, e aí eles vão guerrear contra Israel, e o rei rasga a roupa. E aí, uma falta de sabedoria tremenda, Eliseu fica sabendo disso, e Eliseu vira e fala, olha, manda ele lá, porque Deus vai curar ele certamente através de mim. Eu vou fazer isso, rei, e o senhor não precisa ficar nesse desespero todo que você vai ficar, que você está ficando. Mas o foco aqui não é Eliseu, o foco aqui não é o rei de Israel, o foco aqui não é o Aram, que é o rei da Síria, o foco aqui é quando nós decidimos cumprir a palavra de Deus, e muitas vezes, para que Deus possa trabalhar em nós, nós temos que passar por um processo de humilhação. E às vezes isso pode chegar a ser diário na nossa vida, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus quer. Não é que Deus tem prazer em nos humilhar, mas a Bíblia fala que o coração do ser humano, ele deseja o mal, ele é soberbo. Se você colocar uma criança para poder não ter respeito, não ser mal criada, você vai ver que o coração dela tem inclinações erradas.
Você vai ver hoje que jovens, crianças entre pré-adolescentes, eles têm às vezes uma soberba que você não sabe nem de onde que veio. E não precisa ter dinheiro. E não precisa às vezes ter nascido num berço de ouro. Porque o coração do homem, ele já é assim. Ele já é arrogante. Então, o que eu queria que os irmãos imaginassem, porque quantos de nós aqui já passamos por isso e às vezes a gente questiona a Deus. Por que eu estou sendo humilhado? Por que eu estou sendo maltratado? Por que estão fazendo isso comigo? Então imagina quanto que Naamã teve que literalmente desistir do posicionamento dele para pegar uma carruagem, para ir no rei, pedir para o rei escrever essa carta. Provavelmente o rei não sabia que ele era leproso. Provavelmente o rei escreveu essa carta da seguinte maneira: não, você pode ir indo para lá, que eu vou escrever a carta aqui para você poder ir lá e resolver seu probleminha aí. Porque todo mundo tinha medo de pegar essa doença. É uma doença ainda muito grave, né? Tanto que hoje existe, o Lúcio é advogado, ele pode afirmar mais do que eu aqui, que a gente sabe que existe benefícios garantidos na lei para quem teve a lepra, mesmo que seja pequenas sequelas. Esse paciente tem direito a benefício, né? Por causa do tão grave que ainda nos dias de hoje é essa doença. E aí imagina você no lugar desse cara, que era uma das maiores autoridades da Síria, ter que pedir para o rei a carta, ter que apresentar para o outro rei, ter que ir para o Eliseu. E aí o que acontece? Quando ele passa por toda essa humilhação, ter que contar para o rei, ter que contar para o outro rei, saber que todo mundo que estava em volta ouviu, todo mundo saber que agora ele era leproso, apesar de ser general, ele era leproso. E aí o que acontece? Chegar na casa de Eliseu, profeta, e o profeta não receber ele. A Bíblia fala que o profeta mandou alguém falar para ele: olha, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes que você vai ser curado. Aí uma outra coisa que importa demais, o local aonde Eliseu mandou ele mergulhar era extremamente sujo. De novo ele foi humilhado. De novo ele perdeu todos os títulos dele, todas as referências de quem ele era. Para pensar o que Deus queria trabalhar no coração desse homem. O que Deus quer trabalhar no meu coração, no seu coração, quando a gente é humilhado. E assim, olha só, Deus colocou para mim falar essa mensagem aqui no sábado, na sexta-feira, por ali. E quando foi ontem, eu passei por uma humilhação tão grande, tão grande, que eu quase liguei para a Cidinha e falei assim: pastor, amanhã eu não dou conta de pregar, não. Mas aí eu lembrei do que eu ia pregar, que era sobre isso. E eu lembrei que Naamã passou por uma humilhação muito maior do que a minha para cumprir a vontade de Deus. E que isso que é importante. Porque, na verdade, Deus não sente prazer em nos humilhar, mas Ele sente prazer em como nós entendemos essa situação e como é que nós entregamos nosso coração para Ele. Como nós lidamos com essa situação. Então pensa, largou de ser general para chegar no rei e contar para o rei que estava com lepra. Porque muito provavelmente, se ele não fosse curado, ele não seria mais general. Teve que contar para o rei do outro país, com todo mundo, fazer uma caravana. Para que você está indo nesse lugar, Naamã? Não, nós estamos indo lá porque tem um cara lá que falou que ele cura de lepra. Mas quem tem lepra? Eu tenho lepra. Aí chega lá, vai falar com o profeta não recebe ele. Quantas vezes, pessoas às vezes até saem da igreja porque às vezes o pastor não recebe ou porque o pastor não pode receber. Esses dias eu ouvi uma história interessante que um irmão ligou para o pastor e falou assim: pastor, eu preciso que você venha na minha casa agora. Seu irmão, agora não dá não, porque agora eu estou na fila do cinema com a minha esposa. Que absurdo! E aí todo mundo criticou o pastor, aí o pastor, antes de ser publicado isso, porque o próprio pastor publicou isso na rede social.
Aí, antes de ser publicado isso na rede social, o pastor ainda virou para ele e falou assim: irmão, sua casa tá pegando fogo aí porque você não tá indo tanto no cinema com a sua esposa. Se você fosse mais no cinema com ela, sua casa não pegava fogo igual tá pegando. E, na verdade, quantas pessoas saem da igreja por causa de uma situação dessa, ao invés de pensar assim, realmente, o que eu estou fazendo de errado? Para que lado que eu estou errando? Porque o nosso coração, ele é soberbo, ele ensoberbece com as coisas. É difícil ser humilhado. É super difícil ser humilhado. Então imagine para esse cara ainda chegar num lugar, ainda falar assim, mergulha 7 vezes num rio que tem a água totalmente o quê? Suja. Se você estudar a anatomia do Jordão, tem lugar no Jordão que a água é potável, mas tem lugar no Jordão que a água é pútrida, é totalmente suja. E o que aconteceu? Eliseu mandou ele mergulhar na água suja. Tanto é que ele virou e falou assim, eu pensei que ele ia sair da casa dele, chegar aqui em pé, invocar o Deus de Israel e me curar. Ele manda eu mergulhar na água suja. Por acaso lá na Síria não tem rio, com água limpa para mim fazer isso? Aí o que aconteceu? Os servos dele falaram para ele assim, escuta, se ele tivesse te pedido uma coisa muito mais difícil para você ser curado, você não seria curado? Aí ele falou assim, você não faria para ser curado? Ele falou assim, faria. Então é isso. Então faz, porque o que ele te pediu não é tão difícil assim. E a Bíblia fala que ele mergulhou e quando ele mergulhou as 7 vezes, ele saiu de lá como se a pele dele fosse de uma criança. Em algumas traduções tem escrito isso, como se a pele dele fosse de uma criança. A lepra, ela causa manchas em alguns tipos esbranquiçadas, em alguns tipos avermelhadas. E essa vermelhidão, às vezes, depois ela escurece. E ela necrosa, e ela abre feridas, e essas feridas fedem. A pessoa fede em vida. Já viu cachorro com bicheira? Fede mais do que cachorro bicheira. Se você já viu, você sabe do que eu estou falando. Então você imagina um homem que tinha tanto orgulho, tanta grandeza, tantas vitórias. As pessoas chegavam muito provavelmente perto dele, se a doença já estivesse avançada, sentia o cheiro. Porque é impossível não sentir. Tá? E aí ver aquilo acontecer não era só uma prova de humilhação para ele, mas era uma prova de fé do que Deus pode fazer na nossa vida todos os dias. E o bacana disso é que depois que ele mergulhou as 7 vezes que Eliseu mandou, ele quer gratificar Eliseu de qualquer forma. Ele levou ouro, prata, roupa, e Eliseu fala o que para ele? Que não quer nada. Né? Porque, na verdade, o que era? Era Deus tratando com aquele homem, era Deus transformando a vida daquele homem. Tanto é que para o resto da vida ele fala, né, no final, se você for ler o capítulo inteiro, ele fala que não existiria e que nunca mais ele honraria os deuses da Síria, mas que só existia um Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Então, ou seja, ele se converte com aquela situação. Há um tempo atrás, muitos anos atrás, mais de acho que 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, eu vi um testemunho na igreja lá em Goiânia, do homem que tinha sido curado de lepra também, num tempo em que a lepra ainda não tinha tratamento. E parecia muito com essa história, sabe? Deus falava para ele que dentro de 7 dias ele seria curado. E aí ele fala que passou o primeiro dia e nada, o segundo dia e nada, o terceiro dia, e quando chegou no 7º dia, ele acordou e ele estava todo enfaixado, porque ele já estava numa situação muito deplorável, ele morava no leprosário, e aí meio que liberaram ele para passar, eu não lembro agora, se era Semana Santa ou Natal em casa, literalmente para voltar e morrer. Eu lembro de 2 coisas importantes nesse testemunho. Quando ele chegou na porta do leprosário, ele era rico, aí ele falou assim, mas aqui a galera não tem prato nem talher, que ele viu o pessoal do leprosário comendo com garfo e faca de plástico. Aí o motorista da ambulância falou para ele assim, é para eles não se matarem, porque se eles tiverem uma faca de verdade, eles se matam.
E aí ele pegou e falou assim, eu não entendi aquilo. E depois, com o tempo dentro do leprosário, ele entendeu que por várias vezes ele quis se matar. E aí ele passa por tudo aquilo ali e ele fala que quando Deus falou para ele que ele ia ser curado, a pele dele ia se tornar como uma pele de criança. E aí ele fala que um dia ele acorda em casa, todas as faixas que estavam no corpo dele estavam desenfaixadas, e ele vai na frente do espelho e ele fala que ele vê que tem um ser atrás dele. E que a hora que ele ia virar, o ser falou para ele, não vira não, porque se você virar você morre. E aí o ser falou para ele, olha, eu estou te dando uma pele nova, como de criança, como falou para Naamã. E, inclusive, você vai ter que usar até protetor solar, porque você está acostumado a tomar sol e essa pele nova que você está tendo, ela não tem ainda essa resistência. E eu fiquei vendo, assim, que interessante que era, porque aconteceu como aconteceu aqui com Naamã. Na época que eu ouvi esse testemunho, eu não conhecia a história de Naamã. Enfim, o que importa é que todos os dias Deus vai nos provar sobre a nossa soberba, sobre a nossa altivez. Todos os dias Deus vai colocar no nosso coração como é que nós estamos. Como nós estamos diante dele. Porque o que importa para Deus é um coração contrito, é um coração humilde, é um coração que conhece a vontade dele. É um coração que está disposto a fazer isso, né? Eu não posso mostrar, mas se eu pudesse, né, eu tenho as fotos da criança lá de 13 anos, ela me impressionou de tanta humildade e de tanta sabedoria e de tanta fé, que ela falava, doutor, eu creio que Deus vai me curar e que eu ainda vou ser uma mulher muito bonita. E ela tinha as mãozinhas já atrofiadas, que são uma coisa que não melhora com o término da doença. E ela ainda estava em tratamento, a doença estava ativa. E eu acho assim, sabe, irmão, eu já topei tanto com essa doença que eu acho que eu não tenho suscetibilidade não, porque senão eu já tinha pegado, entendeu? E aí o que importa, na verdade, é que o que Deus quer te ensinar com aquilo que você está passando. O que Deus quis ensinar para Naamã. E no final de tudo, foi um coração grato. Um coração grato que nem toda pompa, nem todo título, nem toda honraria valia mais a pena do que a saúde. Nós somos extremamente sensíveis. Basta uma bactéria num lugar errado que mata a gente rapidinho, como a da lepra, né? Basta um vírus como o do Covid, que matou quantas pessoas, né? Quantas pessoas não estão aqui por causa do Covid. Basta, às vezes, uma inflamação que não foi identificada a tempo, mata a gente. Então, por que às vezes a gente tem todo esse orgulho, toda essa altivez, toda essa situação de mostrar que nós somos melhores e tem hora que chega a sermos irracionais por querer manter o nosso orgulho e a nossa altivez. Que Deus possa fazer que nós possamos ser humildes, que nós possamos entender a vontade dEle, entender o propósito dEle e que mesmo quando nós possamos passar por uma humilhação, que nós possamos olhar e falar, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu preciso aprender com isso? Porque senão você ainda passa pela humilhação, ainda tenta humilhar, ainda faz pior e ainda é reprovado. E aí não adiantou nada essa lição. Amém?